Gálatas, capítulo 4, versos 1. Podemos? Diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor sobre tudo. Primeiro, deixa eu resumir o que eu preguei já alguns cultos passados. A Bíblia Sagrada fala que todos nós somos herdeiros. A partir do momento em que você entrega a vida para Deus, você nasce de novo pelo batismo nas águas, você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você é herdeiro. Mas herdeiro do quê? A Bíblia diz que ele se fez maldito, Jesus, para você ser uma bênção. A Bíblia diz que ele se fez miserável para você prosperar. Ele se fez enfermo para você ter saúde. E todos nós que entregamos a vida para Jesus, nos tornamos herdeiros de tudo o que Jesus conquistou na cruz. Só que o apóstolo Paulo está dando-nos um sinal de alerta. Ele está dizendo: se você for menino na fé, se você for criança na sua fé, não haverá diferença entre você que é herdeiro e aquele que é escravo, aquele que é servo. O filho não vai deixar de ser filho, o herdeiro não vai deixar de ser herdeiro, só que você não vai herdar, não vai tomar posse da bênção, até que você cresça na sua fé. Estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de os últimos dias: escândalos, más notícias, esfriamento na fé, pessoas que desanimam, pessoas que às vezes ouvem aquilo que não deveria, crê na coisa errada. Bem, então estamos vivendo esses dias. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos permanecer. Aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Nós, na qualidade de herdeiro, não podemos ser meninos na nossa fé. A nossa fé precisa ser madura, uma fé robusta, um tipo de fé: venha o que vier, veja o que ver, ouça o que ouvir, você não vai sair da presença de Deus. É esse tipo de fé que vai te levar até o final, até o céu, até a salvação. Segunda-feira eu falei, no 3 cultos atrás, a respeito do cristão que é maduro. Está em 1 aos Coríntios 2,15. Você está em Gálatas, volte um pouquinho. Então, primeiro passo: se você é herdeiro, não seja menino na fé, para que você venha herdar, tomar posse de todas as bênçãos de Deus. Segundo passo: se você é criança na fé, você é carnal. Se você é maduro na sua fé, você vai ser espiritual. E eu vou ler para você. Está no capítulo 2, versos 15. Diz assim, 1 aos Coríntios 2,15. Diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeiro, quem é maduro na fé, ele vai ser espiritual. Quem é maduro na fé, ele é espiritual e ele terá a mente de Cristo. Seja maduro na fé e você vai ter a mente de Cristo. Seja maduro na fé, você vai ser espiritual. Seja maduro na fé, você não vai se deixar levar por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que sente. Mas você vai viver a cada dia o que Deus tem para você. Capítulo 3, versos 1 fala do oposto, do que é carnal. Capítulo 3, versos 1 diz assim, 1 aos Coríntios 3:1, versículo da frente. Diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como quem? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Agora Paulo diz que quem é menino em Cristo, ou quem é criança na fé, ele é carnal. Então preste atenção aqui, por favor, que isso aqui é importante. Quem é espiritual, ele é maduro na fé e tem a mente de Cristo. Quem é carnal, ele é criança na fé e tem uma mente carnal, uma mente mundana. Entenda que ser carnal não é ser adúltero, mentiroso, roubador e etc. Não. Tudo isso é fruto da carne, fruto da carnalidade. Ser carnal é ser alguém natural. É ser alguém que é guiado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente. Todas as pessoas que são guiadas por sentimentos são carnais.
Quando você é carnal, você, por exemplo, eu dei no culto anterior o caso dos 12 espias. Deus, através de Moisés, mandou 12 espias à terra prometida. Chegando lá, depois de 40 dias, eles voltaram com o mesmo relato. 10 disseram: a terra é boa, o fruto é bom, mas aquilo não é para a gente. 2 voltaram com um discurso um pouquinho diferente: a terra é boa, realmente tem gigante, mas o Deus que nos prometeu, Ele vai nos dar. Foram espirituais, viram as mesmas coisas, mas ao invés de confessar o que viam, eles confessavam do que criam, do que acreditavam. E por essa razão Deus disse: olha, porque eles não duvidaram, a terra que eles colocaram os pés, Calebe e Josué, é deles. Então o primeiro passo: você é herdeiro de Deus, mas você não pode ser moleque na fé. Você não pode ser menino na fé, a sua fé tem que ser madura. Segundo passo: você, como herdeiro de Deus, como filho de Deus, você precisa ser espiritual e não carnal. Qual é a diferença entre os dois? O espiritual, ele vê as mesmas coisas que o carnal, mas ele não fala do que vê, mas do que crê. Você pode estar vendo um problema, mas você crê na solução. Você pode estar diante de uma aflição, mas você se vê vencendo aquela aflição. O carnal não. Daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que sente, é o que ele fala. Seja espiritual. Terceiro passo que nós aprendemos está em Filipenses 3,15. Filipenses, capítulo 3, versos 15. Você que está em casa pelo Facebook ou pela televisão agora, o canal das igrejas, você pode ir anotando, depois conferir na sua casa. Quem está aqui na igreja, eu estou resumindo uma mensagem que durou uma semana inteira, 7 dias de mensagens, e eu estou resumindo para concluir o entendimento. A mensagem da semana é: seja maduro na sua fé. Se você for maduro na sua fé, você não vai ser levado por qualquer onda, você não vai ser levado por qualquer doutrina, você não vai ser levado por qualquer comentário. Você, por mais que se chateie com alguém ou com alguma coisa, aquilo não te faz cair, porque você sabe em quem tem crido, você sabe que Deus é poderoso. Quando você é maduro na fé, você não olha para a direita nem para a esquerda, você olha para Jesus, porque Ele é o teu alvo. Quando você é maduro na fé, você não é influenciado, você se torna um influenciador, porque você é luz do mundo e sal dessa terra. Deus te criou para ser dele, e como herdeiro de Deus, como alguém que tem direito às bênçãos de Deus, você precisa ser maduro na sua fé. Paulo dizia: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, mas uma coisa bonita ele disse: até que um dia eu acabei com as coisas de menino. Tem gente que está há 10, 20 anos na igreja e até hoje não parou com as coisas de menino, continua com as mesmas práticas de menino na fé. É aquela pessoa que ainda é medrosa, que ainda é medroso, que ainda duvida, que ainda murmura. Cá entre nós, não aponta o dedo, pelo amor de Deus. Mas tem crente murmurador? Não tem, gente. É criança na fé. Tem cristão que vive murmurando e mal percebe que ao murmurar, você está demonstrando que o quanto você está sendo pequeno na sua fé. Amigos, nós temos que crescer. A palavra de hoje é para você crescer, é para você ser maduro na fé. Não murmure, não fique agora reclamando daquilo que você tem ou deixou de ter. Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida, Ele cuida de você, Ele supre a tua necessidade. Então, o maduro na fé, até o jeito de pensar é diferente. Olha o que disse Paulo em Filipenses 3,15. Na minha Bíblia diz assim, na sua Bíblia também, diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sintais alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Na Bíblia, na versão internacional, que é a mesma Bíblia, só muda a linguagem, a maneira de entender, ele explicou o que é um cristão perfeito. Na visão de Paulo, um cristão perfeito é um cristão maduro. Um cristão perfeito é um cristão maduro na sua fé. E na versão internacional, coloca para mim na tela para o povo ler comigo, Filipenses 3,15, o mesmo versículo, está aqui na tela, ó. Todos nós que, vamos ler juntos aí? Que alcançamos... Parabéns, para aqui um pouquinho. Aqui na Bíblia corrigida, que é a Bíblia que eu uso, que a maioria de vocês usam, Paulo diz que aqueles que alcançaram a perfeição.
Na Bíblia Internacional está dizendo que é aquele que alcança a maturidade. Isso significa que ser perfeito para o apóstolo Paulo é ser maduro na fé. Se você não é maduro na fé, ao contrário, você é imaturo, é criança na fé, você ainda é imperfeito quanto à sua fé. A sua fé ainda não está completa, a sua fé ainda não é plena. Logo, você vai deixar de conquistar muitas bênçãos que Deus tem para você. O segredo para nós é, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Como é que a pessoa madura vê, pessoal? Filipenses 3,13, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão à minha frente. Como é que o cristão maduro vê? Eu posso cair, mas eu não vou ficar caído. Essa é a visão do crente maduro. Eu posso me decepcionar, mas a minha vida não para ali. Eu posso tropeçar, confiei em alguém e deu tudo errado, mas eu não vou ficar prostrado. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram e avançando para as que estão à minha frente. Aí no 15 ele fala: o que é maduro na fé deve pensar dessa maneira. Então qual é a maneira que você, como cristão maduro, deve pensar? Posso cair, mas não vou ficar caído. Algo pode dar errado, mas eu vou lutar até vencer. Uma porta pode se fechar, mas eu vou bater até a porta se abrir. Essa é a postura do cristão maduro na fé. Já vimos 3 coisas. Qual é a primeira? Você é herdeiro de Deus, mas não pode ser menino na fé, porque senão Deus não vai lhe dar aquilo que é seu direito. Você é herdeiro. Segundo passo, o maduro na fé, ele é espiritual e tem a mente de Cristo. Terceiro passo, o maduro na fé, ele pensa desta maneira que Paulo está dizendo: se cair, não vou ficar caído. Se der errado, vou sacudir a poeira e vou voltar para a vida. Essa é a postura de quem é maduro na fé que tem. Quarto passo, Judas capítulo 1, versos 3. Foi aonde eu parei no último culto e em seguida eu tenho matéria nova. Judas capítulo 1, versos 3. Esse Judas foi irmão de Jesus. Jesus, Maria e José, depois que Jesus nasceu, eles se casaram, coabitaram, e a Bíblia diz que tiveram filhos e filhas. Pastor, só está falando mal da Maria? De jeito nenhum. Ela continua sendo bendita entre as mulheres. Depois que Jesus nasceu, ela se casa com José, tem filhos e filhas. E um dos filhos de Maria com José se torna discípulo de Jesus, e um deles disse assim, Judas capítulo 1, versos 3, para quem tem dificuldade, é lá no finalzinho da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse capítulo 1, você volta uma página só e já acha Judas. É grudado, é vizinho. Podemos ler? Está escrito assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos que, lê comigo a igreja, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu lhe pergunto, qual é a fé que lhe foi dada? Judas disse 3 coisas. Ele disse: eu senti a necessidade. Então o que ele falou era uma coisa necessária. Ele disse: eu escrevi. Não servia só para o povo da época, mas é para os cristãos no dia de hoje, e daqui a 50 anos vai servir para os cristãos daqui a 50 anos. E ele terminou dizendo: eu ainda vos exortei. O que é exortar? É chamar a atenção, de tão importante que é isso. E o que é que ele disse de tão importante? Ele disse: batalhe pela fé que uma vez lhe foi dada. Lute pela fé que você recebeu de Jesus. Preste atenção. Cada um recebe uma medida de fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Eu vou lhe dar alguns exemplos para tentar facilitar. Suponhamos que você esteja doente, seja qual for a doença, e você colocou na sua cabeça, na sua fé, que amanhã, segunda-feira, você vai passar por uma consulta com o doutor. Qual o nome do médico? Fernando. Pronto.
Você vai passar amanhã na consulta com o doutor Fernando, e o doutor Fernando vai acertar em cheio qual é o seu problema, vai te dar o remédio certo, ou vai fazer a cirurgia, e o teu sofrimento vai acabar. Isso é um tipo de fé. Está errado? Não, é um tipo de fé. Cada um tem uma medida de fé. Mas talvez uma outra pessoa com o mesmo problema, ele ora a Deus, na fé desta segunda pessoa, ele dirá: Deus, amanhã eu vou me consultar com o doutor Fernando, e ele não vai achar nada em mim, porque até amanhã eu já vou estar totalmente curado. Há alguma coisa de errado? Nada. Só é um tipo de fé diferente. Quem acredita que o médico vai fazer a cirurgia e vai dar tudo bem, é fé. Quem acredita que Deus vai curar e o médico nem vai precisar colocar a mão, também é fé. Só que cada um tem uma fé diferente. Não importa se a tua fé é aquele que o médico vai fazer a cirurgia, ou se a tua fé é aquela cujo médico nem vai tocar em você, porque você vai ficar curado. Em ambos os casos, Judas disse: batalhe pela fé que uma vez lhe foi dada. Segundo caso, para ficar claro isso para você, tem gente que todo mês tem fé, trabalha com vendas, ganha comissão, e todos os meses a pessoa ela tem a fé, ela acredita todos os meses que Deus vai dar recurso, Deus vai dar condições para ela pagar o aluguel. Tem gente que tem fé que todo mês Deus vai dar condições para pagar a passagem de ônibus para vir à igreja. Não está errado, é um tipo de fé. Mas tem outros que a fé já é: Deus, eu não vou mais pagar aluguel, só vai me dar minha casa própria. O outro, a fé já é: Deus, só não vai me dar dinheiro para pagar a passagem, eu vou ter o meu próprio carro, eu vou ter o meu transporte. É um tipo de fé. O que eu quero que você entenda é que tanto para aquele que tem fé para pagar aluguel, como aquele que tem fé para ter a casa própria, o que muda é só o tipo de fé. Mas para todos eles, Judas disse: batalhe pela fé que uma vez vos foi dada. Eu não sei se a tua fé é de cura, é de prosperidade, é de salvação, mas a fé que você recebeu de Deus, lute por ela, batalhe por ela, guerreie por ela, para que ela possa se cumprir na sua vida. Aqui eu termino o resumo. O que nós aprendemos até aqui? Primeiro, você é herdeiro de Deus, não seja menino na fé, senão apesar de ter direito, você não vai receber. Segundo, seja espiritual e não carnal. O que é carnal é menino na fé, é inconstante. O que é espiritual tem a mente de Cristo e é maduro. Terceiro, pense como a Bíblia Sagrada diz. Como é que eu devo pensar? Se cair, não vou ficar prostrado. Se der errado, eu vou tentar e vou de novo. Se a porta se fechar, eu vou bater e outra maior vai se abrir. Se eu ainda não conseguir, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Esse é o pensamento de quem é maduro. E por último, quarto passo, você vai combater, você vai lutar pela fé que lhe foi dada. Se a tua fé é que você vai ser feliz no casamento, você luta por isso. Se a tua fé é que toda a sua família será salva, você luta por isso. Se a tua fé é que Deus vai trazer de volta alguém que foi embora da sua vida, Deus vai fazer isso. Se a tua fé é que Deus vai te honrar e você vai ser exaltado onde você trabalha, é isso que Deus vai fazer. O segredo é: não existe fé certa ou fé errada nesse caso. Se a tua fé é pequena ou se a tua fé é grande, para todos eles a Bíblia diz: lute pela fé que uma vez vos foi dada. Então lute, porque se você lutar, Deus vai te dar graça e vitória em nome de Jesus.